Muito bem, vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude nesse tempo. Pai, muito obrigado por esse momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra. Senhor, fala conosco, dá-nos a Tua graça e entendimento, que o Teu Espírito nos ajude, nos faça entender a profundidade que a Tua Palavra, que o Teu Espírito quer trazer nessa noite. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos, antes de falar do capítulo 17, que nós estudamos a semana passada, se você não viu, uma boa oportunidade depois de terminar essa semana dar uma recordada, mas você pode fazer algumas perguntas ali, né, para que a gente possa interagir nesse tempo de estudo, ok? Estou vendo lá a Ramona, né, lá do México. Um saludo a todos os irmãos mexicanos e viva no México. Muito bem. Você pode interagir no chat, conversar com a gente durante esse tempo de ministração. No final a gente vai ver algumas coisas, algumas dúvidas e algumas colocações que os irmãos podem contribuir também com a gente, ok? Semana passada nós vimos no capítulo 17 o Paulo evangelizando a cidade de Atenas depois de ser expulso da cidade de Tessalônica. Lembram-se que ele se deparou com todos aqueles deuses e foi pregar em todos os lugares, até mesmo no lugar onde se discutia filosofia e assuntos religiosos. Paulo esteve ali em Atenas. Depois daquele incidente, ele foi para... Nós encontramos no capítulo 18, ele indo para Corinto. Corinto, aquela mesma cidade das cartas que Paulo escreve, 1º e 2º Coríntios. E ele escreve a esses irmãos, e ele vai fundar essa igreja nesse capítulo 18. Ficava ali a uns 80 quilômetros de Atenas, Corinto, tá? E Paulo, então, sai de Atenas para essa cidade, percorrendo esse trecho de 80 quilômetros. Corinto era um grande centro comercial. Vocês veem a primeira foto aí, como Corinto era... nós estamos vendo ruínas de Corinto, né? Mas como Corinto era cheio de mercados, era um lugar assim extremamente famoso no mercado mundial, no comércio mundial. Havia prédios enormes, você vê na próxima foto, um prédio enorme aí, onde eles tinham um comércio gigantesco. Muito bem. Eles controlavam o comércio na região, em todas as direções, não só norte e sul, mas também de leste a oeste com o mar, ok? Ele tinha 2 portos, nós vamos ver daqui a pouco, mas não, ele tinha 2 portos que fazia conexões para vários lugares do mundo. Era uma cidade assim de muitos mercadores, muitos navegadores, muitos marinheiros, e a gente sabe da história de vários lugares aqui no Brasil e no mundo, onde os lugares onde tem portos também é uma cidade com muitos problemas que vão ser gerados espiritualmente, né? Moralmente e espiritualmente. Então, Paulo começou a adotar uma linha de evangelizar grandes centros, Atenas, Corinto, no capítulo 19 ele vai para Éfeso, são grandes centros da época, cidades grandes com mais de 200 mil habitantes, naquela época era uma cidade, mega cidade, e ele então começa a fazer um evangelismo nesses lugares. Na primeira viagem, você vai ver um mapa aí, a primeira viagem, ele visitou Samaria, Patos, Chipre, Antioquia, Piscina, Encônio, Listra, Derbe, a Galácia, né? Essa é a região da Galácia. E na segunda viagem, o segundo mapa que vocês vão ver aí, ele foi para Filipos, Tessalônia, Bereia, Macedônia, Atenas, Corinto, que fica na região da Caia. Muito bem. Paulo fica em Corinto 1 ano e meio.
Uau, ele não fica meses, ele fica 1 ano e meio, ele se concentra lá, se estabelece lá, faz com que aquele lugar se torne um lugar de uma base missionária. E ele fica lá estabelecendo uma igreja tremenda que se move nos dons espirituais, e ele vai evangelizando aquela cidade e trabalhando naquela cidade durante esse tempo todo. Por que ele para nessa cidade por mais tempo, ok? Por quê? Quais são as razões? Então, primeiro porque era a capital, era uma capital da Caia. Corinto era a capital da Caia. Então, era um centro muito importante, um centro urbano bastante importante na região. E, como eu disse, já uma população grande. E aí tinha 2 portos, você vai ver aí na foto, 2 portos. Havia dois trechos de mar, um que dava para a Itália, para a Espanha e norte da África, e o outro para o Egito, Fenícia e Ásia Menor. Então, era encontro de 2 mundos, dois comércios completamente diferentes, com iguarias, com todo tipo de produto. E eles exportavam de um lugar para outro. Então, Corinto ficava no corredor do mundo. Era uma cidade cosmopolita, muitas línguas, muitas nações, o mundo inteiro estava lá. Outra razão é porque era uma cidade grande, rica e próspera. E de alguma forma podia contribuir para a expansão do evangelho para outros lugares do mundo, porque as pessoas se converteriam, voltariam para suas cidades e começariam igrejas. Paulo tinha essa mentalidade de se fazer ali um ponto missionário, onde os comerciantes viriam, seriam evangelizados e poderiam voltar para suas cidades e fundar suas igrejas. Outra questão importante é que Paulo pensou na cultura. Pessoas de várias culturas, povos, como eu estava dizendo, os próprios judeus estavam lá, abriram uma sinagoga na cidade. Lembra que Paulo tem estratégia de ir primeiro numa sinagoga, por causa de ele ser judeu e ter uma abertura para pregar a palavra, abrir o Velho Testamento, a Torá, e expor ali e trazer Cristo por meio da Torá. Então, era um lugar muito cultural, de muitas nações. Tinha os Jogos Olímpicos da época, né? Nós vimos isso em Atenas, agora em Corinto também tem. A gente vê que Paulo estava interessado em evangelizar e chegar àquele lugar e mudar a cosmovisão, a visão que eles tinham de um mundo. E Paulo queria trazer o reino de Deus para aquele lugar e fazer com que houvesse mudanças profundas, culturais, que levariam o evangelho para outras nações. Outra razão é a razão moral. Moral. Embora Corinto fosse uma cidade extremamente intelectual, era uma cidade depravada. Era uma cidade cheia de problemas sérios, de prostituição, por exemplo. Corinto, a religião se confundia com a prática sexual. Os templos que existiam também eram lugares de convites sexuais. Por exemplo, a Acrópole, essa foto que vocês vão ver, da deusa Afrodite, ela está em ruínas, mas ali era a sede mundial da adoração a Afrodite, que tinha, na ocasião, 10 mil mulheres que trabalhavam nesse templo de Afrodite, que eram prostitutas culturais. Então, e também por ser uma cidade portuária, a prostituição acontecia naturalmente, dia e noite. Então, veja bem o que nós encontramos aqui. E você vai entender algumas coisas que Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Por exemplo, Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 11, verso 2 a 16, para que as mulheres conservem os seus cabelos compridos ou usem véu.
É isso que ele escreve ali. Então, por que Paulo escreveu a carta após a sua saída da cidade, em outro lugar, lembrando desse fato? Por que Paulo escreveu sobre o assunto mulher de cabelo comprido ou véu? Porque as mulheres, as 10.000 sacerdotisas de Afrodite, prostitutas, porque elas, como eu disse, eles confundiam a questão sexual com a questão de adoração. Elas eram prostitutas e também mulheres monges ou mulheres que adoravam Afrodite, mas também elas eram adoradoras dessa deusa e como é que eu vou usar aquela palavra? Elas eram prostitutas culturais, né? Que eu já disse aqui para vocês. Mas elas raspavam a cabeça, é isso que eu queria dizer para vocês. Elas raspando a cabeça, como monges, né, entre aspas, monges, elas eram adoradoras dessa deusa, elas raspavam a cabeça, as prostitutas ali raspavam a sua cabeça. Quando se convertiam, iam para a igreja, para que não houvesse problemas com as demais mulheres e os maridos agora que se converteram, as que tinham cabelo curto ou cabeça raspada deveriam usar véu, para que não escandalizasse ou não trouxesse uma má interpretação daquele lugar. Então, aquelas mulheres deveriam usar véu, se não cabelo comprido, ok? Por isso Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a necessidade das mulheres daquela região, naquela ocasião, naquela cultura, o véu e o cabelo comprido, ok? A gente vai associando os porquês do que Paulo escreve tudo aquilo. Muito bem. Outra coisa é a homossexualidade. Existia um monumento a Apolo, é o próximo slide, um monumento a Apolo, que era um deus grego que representava a beleza masculina. E então os adoradores de Apolo, eles induziam jovens a se prostituírem, a viverem uma vida de homossexualismo, a se consagrarem a Apolo e serem homossexuais. E Paulo escreve o assunto em Romanos capítulo 1, versos 24 a 28, sobre a questão do homossexualismo, e alguns estudiosos dizem que ele escreve essa carta estando em Corinto, estando lá em Corinto. Então, você vai ver as razões pela qual Paulo escreve certas coisas. E muitos membros da igreja de Corinto eram homossexuais convertidos, e Paulo então escreve 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, a seguinte questão: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais passivos ou ativos. Então, veja a cultura e veja como o cristianismo traz uma contracultura. Ele tenta agora, depois da conversão, ajudar essas pessoas a saírem, né, e a serem homens e mulheres respeitados, mas guardados também para que não fossem julgados, ou não fossem condenados, ou não fosse de alguma forma trazido para eles um peso da sociedade, né, um estigma da sociedade. Outra questão é a razão espiritual. Paulo encontrou muitos deuses, muitos ídolos, como encontrou em Atenas, muitos deuses. E aí Paulo diz, não, eles precisam conhecer o verdadeiro Deus. Lembra-se ao Deus desconhecido de Atenas? Paulo queria fazer a mesma coisa em Corinto. Então, Paulo chega nessa cidade com esse desafio, com essa idolatria, com essa corrupção moral. E aí ele prega a cruz e o poder de Jesus.
1 Coríntios capítulo 2, verso 4 diz: minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, como Paulo, pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Paulo trouxe dons, trouxe milagres, repartiu os dons, fez muitas curas, como ele sempre fez por onde passava. E essa é a nossa missão, pregar um evangelho de poder. De poder. Um evangelho que entenda o coração humano, que nos leve a ser apaixonados pelas pessoas a ponto de nós pregarmos a verdade para cada uma delas. Então, é assim que acontece, é assim que é o contexto da ida de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, ou à cidade de Corinto, onde ele vai estabelecer a igreja. Então, esse é o ano 49 a.C., é o ano depois de Cristo, perdão, onde o Cláudio, o imperador Cláudio, é o imperador romano, e ele expulsa todos os judeus de Roma. Expulsa todos. Esse é o ano 49. E aí Paulo vai encontrar 2 judeus que amam a Jesus, que estão prontos a ouvir o evangelho e serem discipulados, que é Priscila e Áquila, que são refugiados judeus vindo de Roma. Vieram de Roma expulsos por Cláudio, ok? O imperador romano. E esse casal vai ser um colaborador tremendo do ministério de Paulo. Eles faziam a mesma coisa que Paulo, eram construtores de tendas. Eles costuravam as tendas, faziam tendas, e Paulo se unia a eles na profissão e na evangelização. E eles foram muito dedicados a Deus. É um casal extremamente mencionado por Paulo, por exemplo, Romanos 16, 1 Coríntios 16, 19, Romanos 16, 3, 2 Timóteo capítulo 4, verso 19. Por várias ocasiões, Paulo cita Priscila e Áquila, porque eles realmente ajudaram tremendamente, um casal dedicado, amando, apaixonados pela evangelização, cheios do poder de Jesus, que auxiliaram Paulo no ministério, principalmente na igreja de Corinto, ok? E Paulo foi morar com eles, pagou aluguel para eles e ajudava eles nesse aluguel. Não é o ideal, Paulo até fala em 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, ele diz: aos que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Né? Mas ele encontra um obstáculo e espera o sustento material que, lembram, Timóteo e Silas foram buscar nas igrejas, não estavam com Paulo naquela ocasião, porque foram buscar ofertas para manter o trabalho deles nesse lugar. E Paulo, então, para evitar obstáculos, prega o evangelho e se sustenta fazendo tendas enquanto a oferta não chega. Então Paulo vai morar, paga um aluguel para eles e exerce esse ministério até a chegada no capítulo 17, versos 14 e 15 e 18, verso 5, nós encontramos eles trazendo as ofertas das igrejas para o sustento do ministério. Chegando o sustento das igrejas da Macedônia, Paulo começa a deixar o trabalho de fazedor de tendas e começa a se dedicar integralmente na mensagem do Evangelho. Muito bem. Como nós vimos, era de praxe, era uma estratégia de Paulo entrar nas sinagogas. No verso 4, capítulo 18, nós encontramos Paulo dentro de uma sinagoga. Ele está pregando na sinagoga, está pregando o Evangelho. A mensagem de Paulo é cristocêntrica, é a mensagem do reino. E Paulo prega Cristo crucificado. E Cristo crucificado é escândalo para o judeu. E Cristo crucificado
É loucura para os gentios. Ele escreve isso em 1 Coríntios capítulo 1, versos 23 a 35. Quando ele vê isso, os judeus falando isso é loucura, e os gentios falando isso é loucura, e os judeus falando isso é escândalo. Então, a gente vê a rejeição do evangelho, porém muitos se convertem, muitos ouvem, porque a mensagem que Paulo prega era cheia do poder do Espírito Santo. Cheia da paixão e do poder do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5, ele vai falar sobre isso. Era cheia de demonstração do Espírito Santo. Uma mensagem poderosa, é uma mensagem que traz com ela demonstração da evidência que essa mensagem é viva, que é poderosa através da demonstração do poder do Espírito Santo. E uma vida cheia do poder de Deus, ela anuncia ousadamente o Evangelho com sinais e maravilhas. Esse nível que nós precisamos chegar, irmãos. É para isso, esse próximo nível que cada um de nós precisamos chegar. Precisamos orar ousadamente dentro daquilo que Jesus já nos deu através da sua obra, que essa semana nós celebramos, morte e ressurreição de Jesus. Através disso, nós recebemos poder do alto, poder do Espírito, para fazer tudo isso. Então, essa era a paixão, essa é a pregação, esse era o poder que Paulo tinha na sua vida. E muitos se converteram. Apesar de ser escândalo para o judeu e apesar de ser loucura para o gentil, muitos se converteram. Loucura para o judeu porque eles criam no Messias vencedor, que não iria sofrer. Eles criam no Messias conquistador, que não aquele Messias que verteu o seu sangue na cruz. Então, é loucura para os judeus. E é loucura para aqueles que se perdem. 1 Coríntios 1, 18. Então, em virtude dessa tremenda oposição dos judeus, o Paulo, quando estava nas outras cidades, foi embora. Lembram-se? Ele fugiu de algumas cidades quando foi ferrenhamente perseguido. Mas não foi nessa ocasião, Paulo permaneceu em Corinto, ficando lá 1 ano e meio. E o que Paulo fez na sinagoga foi algo interessante. Ele ouviu de Jesus. Verso 6, ele diz: caia sobre a cabeça de vocês ou seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei aos gentios. E Paulo tomou essa decisão de começar a pregar só aqueles que não eram judeus. E os seus frutos foram imediatos. Primeiro, que um camarada vizinho da sinagoga se converte, que é o Tício Justo. Esse homem temente a Deus, que morava do ladinho da sinagoga, onde os judeus se reuniam, ele foi morar na casa desse homem chamado Tício. E o Crispo, que era o líder da sinagoga, se converteu com toda a sua família. Daí por diante, muita gente se converte e muita gente é batizada. Então, diferente de Tessalônia, de Bereia, de cidades da Macedônia, quando Paulo foi perseguido e ele foi embora dessas localidades, Paulo continuou e permaneceu em Corinto. Ok? E nesse tempo, Paulo teve uma visão, verso 9 e 10. E a visão é do próprio Deus vindo a ele e dizendo: não temas. É isso que nós precisamos entender também nesses dias. Não devemos temer. E ele diz assim: pelo contrário, Deus falando a Paulo: fala e não te cales. Portanto, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito meu povo nessa cidade. Veja que tremendo. Veja que poderoso isso.
Então, a gente encontra o Paulo recebendo uma visão, tá? E eu queria enfatizar essa frase. Sem uma visão, a paixão e o poder não sobrevive por muito tempo. Não sobrevive por muito tempo. A gente precisa ter uma visão de Deus, uma palavra de Deus, uma certeza de Deus. Assim, a nossa paixão e o poder vão sobreviver. Muitos desistem, muitos retrocedem, porque não tem uma visão. Qual é a tua visão? Qual é a visão que Deus te deu? Se você permanecer firme nela, você conseguirá, você continuará, você perseverará. Você terá certeza da presença de Deus na sua vida, você continuará firme. Sua paixão e o poder do Espírito Santo atuarão na sua vida. E Paulo recebeu essas ordens de Deus. A perseguição traz medo. E a primeira coisa que ela faz é nos calar. Por isso que Deus fala a Paulo, não se cale, não te cales. Uma visão leva você a superar limites, limites que o medo põe. Essa Covid-19 está pondo limites, o governo põe limites, a nossa mentalidade põe limites, a nossa forma de pensar, Covid-19 põe limites. Mas, quando nós temos uma visão, a gente supera todos esses limites. Então, existe uma promessa consoladora de Deus que estimula Paulo a continuar. Estou com você, ninguém vai te fazer mal. Verso 10. Então, a presença de Deus no nosso escudo protetor. A presença de Deus é a certeza de que estamos seguros. E quando estamos escondidos com Cristo em Deus, nas regiões celestiais, não precisamos temer qualquer inimigo. Qualquer inimigo. Estamos seguros, firmes. Deus nos deu a sua certeza, a sua promessa. Segunda coisa é que uma visão te dá uma convicção cheia de paz, mesmo diante das ameaças do inimigo. Veja, Paulo recebeu uma revelação gloriosa de Deus. E ele recebeu uma palavra. Olha, havia muita gente naquela cidade que precisava ouvir do Evangelho. Tem um povo aí perto de você que eu preciso ganhar, que eu preciso resgatar. Então, o próprio Jesus dá garantia a Paulo de que ele dará frutos, porque uma visão te fará prosperar como jamais imaginou. Paulo não imaginava o fruto daquela igreja, quanta gente ia se converter. E Paulo então permanece 1 ano e meio pregando a palavra. Paulo enfrenta muita oposição, versos 12 a 17. Os judeus se revoltam contra Paulo durante esse tempo, levam ele ao tribunal. Há um procônsul romano chamado Gálio, está aí a fotinha do Gálio. Os judeus haviam queixado para Paulo, para o tribunal, sobre coisas religiosas. Eles diziam, olha, esse cara quer nos ensinar a adorar a Deus de uma forma diferente. O procônsul ouviu aquilo lá e ele falou, olha, eu não posso julgar isso não, isso aí é coisa de religioso, da sua religião. Isso não é acusação para trazer para mim. E o que ele fez foi desprezar aquela tentativa de pegar Paulo. Eles ficaram tão desmoralizados que Sóstene, que era um dos chefes da sinagoga, que substituiu aquele que se converteu, foi espancado no próprio tribunal. Verso 17 você encontra isso. E Gálio nem se importou com isso. E aí Paulo sai de Corinto, acompanhado de Priscila, de Áquila, rumo à Síria, passando por Éfeso, está aí o mapinha, pela capital da Ásia Menor, onde pregou aos judeus na sinagoga.
E antes de embarcar, Paulo raspa a cabeça num voto. A gente não sabe que tipo de voto é esse, o que ele pediu para Deus, o que ele prometeu para Deus, o que aconteceu. Paulo faz um voto, raspa a cabeça e parte então para Cesareia, subindo até Jerusalém. Você está acompanhando aí. Depois retornou a Antioquia, que foi a igreja que enviou ele. Dali entrou pelas cidades que ele plantou igrejas na sua primeira viagem. Fez todo um tour naquelas igrejas, fortalecendo os irmãos. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, toda aquela região lá. Porque Paulo tinha um senso de responsabilidade com todas as igrejas que ele gerou. Ele tinha um senso de responsabilidade. Tinha um senso de responsabilidade com a igreja local dele, que era de Antioquia. Então, ele tinha uma paixão por vidas. Ele exercia essa paixão com poder. E tudo isso era fruto de uma visão que Deus deu a ele. E no final, o Lucas, que está escrevendo Atos, relata a trajetória de um outro pregador chamado Apolo. O Apolo aparece, ele dá uma descrição de quem é Apolo, era um judeu, nascido em Alexandria, uma cidade egípcia, da Alexandria. Era um homem eloquente, falava muito bem, era poderoso nas Escrituras, no Velho Testamento, era fervoroso no Espírito, literalmente alguém que fervia no Espírito, cheio de entusiasmo. E mesmo pregando com fervor e precisão sobre Jesus, o Apolo ainda não tinha todo o conhecimento necessário. Né? Porque sem, um próximo slide, sem a palavra de Deus, a nossa paixão e poder não produzirão muitos frutos. E foi assim com o Apolo. O Apolo chegou lá na igreja e a Priscila e Áquila viram nele um potencial tremendo. E eles começaram a investir na vida do Apolo. Investiram na vida do Apolo e o Apolo, então, auxiliou os crentes de Corinto a continuarem firmes na fé, a continuarem crescendo na vida cristã. E Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 12, no capítulo 3, verso 4, diz assim, o Apolo chamou muita atenção. Eu plantei, Apolo regou. Lembra desse texto? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Paulo plantei e Apolo regou. Apolo ajudou muito a igreja de Corinto. E é assim que as coisas aconteceram nessa igreja tão abençoada e chamada Igreja de Corinto. Muito bem. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho através de uma visão, de uma paixão e com muito poder do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Próxima semana, nós vamos para o capítulo 20. Vamos pular o 19. Se você não ouviu, há uma mensagem que nós vamos disponibilizar aqui, que nós já pregamos sobre o capítulo 19, Paulo em Éfeso, e vamos dar sequência ao capítulo 20 na próxima semana. Você que gostaria de ouvir mais, próxima quarta-feira estaremos aqui para fazer mais uma parte desse estudo, ok? Se você tem alguma pergunta, pode falar com a gente agora aqui. Alguma pergunta aí? Você localizou? Alguém perguntou? Tem alguma pergunta, irmãos? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal,
Clique ali no sininho também para receber as notificações, os próximos estudos devocionais, ok? Vai ser uma tremenda bênção conhecer mais as Escrituras. E esse livro apaixonante que é o livro de Atos do Espírito Santo, né? Através dos apóstolos, através dos missionários. Ok? Amém. Que sejamos instrumentos do Senhor, que a palavra e poder continuem juntas, caminhando juntas. Que mais, irmãos? Alguém mais? Carregamos a presença de Deus. Ok. Jonathan escreveu o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, ok? De modo que nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É isso mesmo. Bênção. Essa é a verdade. Somos instrumentos de Deus e precisamos estar bem afiados, né, irmãos? Mais alguém tem alguma pergunta? Nós vamos encerrar então por aqui. Você pode continuar escrevendo, conversando com os irmãos aí. Vamos deixar o canal aberto, João? Um pouquinho mais. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que essa semana seja uma semana onde você possa experimentar mais da presença de Deus, do poder, do propósito. Você tenha visão muito clara para você que Deus tem para a sua vida e como você pode levar o máximo de gente dessa cidade, né? Que é quase igual Corinto, não tem porto, né? Mas tem outras coisas, tem aeroporto. E que Deus abençoe muito cada lugar, cada cidade que os irmãos estão nela. Deus plantou você ali, Deus colocou você ali para estabelecer um povo. Ele tem um povo nessa cidade, tem um povo na sua cidade, que é dele, e você precisa então buscar esse povo, essas ovelhas que estão aí perdidas. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Até mais.